Graças a Deus. Graças a Deus nós já louvamos, né? E antes de tudo queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradecendo também o pastor Luiz, nosso irmão e cooperador Everton, que aleluia nos fez esse convite para estarmos aqui mais uma vez. E a todos os irmãos que vieram nessa noite, sabe que aqueles que não vieram vão perder uma grande bênção, que é a palavra do Senhor Jesus. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 11. Vou ler a leitura da palavra e os irmãos me acompanhem. Quem não encontrou, continue procurando e deixe a sua Bíblia aberta. Vou trazer umas reverências e os irmãos acompanhem comigo, amém? Amém ou não amém? Amém. Efésios capítulo 6, versículo 11. E a palavra nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. De quem? Diabo. Levanta a palavra para cima. Senhor Jesus, aleluia, fala em nosso coração, meu Pai. Fala no coração da tua igreja, meu Pai. Me capacita para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Espírito Santo do Senhor Jesus, me capacita e fala conosco em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Você que tem mão, pode glorificar o Senhor Jesus. Se tiver mão, glorifica o Senhor Jesus. Aleluia. A leitura que nós acabamos de fazer no livro de Efésios, qual foi escrito, aleluia, pelo apóstolo, nós vemos, aleluia, que Deus vai dar diretrizes para a igreja, daquilo que nós deveríamos fazer, aleluia, acerca, não só hoje, não só nesse domingo, mas aleluia, até o tempo enquanto Ele não volta para buscar a sua amada noiva igreja. Para que a gente possamos, aleluia, saber o que é necessário fazer para a gente resistir este mundo que vai de mal ao pior. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Glórias ao Senhor Jesus. Nós podemos ver, meus amados irmãos, que, aleluia, o apóstolo Paulo dá diretriz do que nós devemos fazer. Aleluia. Em Efésios capítulo 1, versículo 19, ele vai dar a resposta do versículo 10 de capítulo 6, o qual ele falou: demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Aí ele vai dar a resposta em Efésios, acompanhe comigo, em capítulo 1, versículo 19, o qual ele nos diz: e qual a sobre excelente grandeza e do seu poder sobre nós, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do teu poder. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava declarando que verdadeiramente ele já estava revestido, e ele estava ensinando, aleluia, aos demais como se revestir. E ele estava dizendo, aleluia, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós. Aqui ele estava mostrando que ele estava, aleluia, debaixo do poder de Jesus Cristo, e estava revestido da glória de Jesus. Aleluia. No livro de Colossenses, no capítulo, glórias ao Senhor Jesus, acompanhe comigo, Colossenses capítulo 1, versículo 11. Tudo isso daqui, meus irmãos, é textos complementares de Efésios capítulo 6, versículo 11. Acompanhe comigo que você vai ver. Colossenses capítulo, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Veja só: corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Aleluia. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Temos que ser, aleluia, comprovados, aprovados, afirmados, que nós devemos, aleluia, em toda a fortaleza de Jesus Cristo, segundo a força da tua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo.
aqui já é mais uma diretriz do que devemos fazer. Nós devemos ser encontrados pelo Senhor, irrepreensíveis, imaculados. Nós devemos ser encontrados pelo Mestre, aleluia, sendo aprovados, comprovados, afirmados diante da graça dele, para que possamos estar firmes na tua palavra. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Antes de eu entrar nesse texto, eu gostaria de citar que com esse primeiro trecho, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós devemos saber, aleluia, que no livro de Sofonias, capítulo 13, versículo 16, vai dizer que nós não devemos enfraquecer, aleluia, as nossas mãos. Não se enfraqueçam as tuas mãos. No livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer, aleluia, glórias ao Senhor Jesus de Nazaré, que nós devemos, aleluia, não deixar, aleluia, enfraquecer as nossas mãos, as obras da nossa mão, para que nós possamos, aleluia, com tudo, aleluia, estar firme no Senhor e nos seus propósitos, para resistir às astutas ciladas do diabo contra a nossa vida. A Bíblia é muito grande aqui, meus irmãos, eu vou encontrar aqui, em nome do Senhor Jesus. Só que no texto de Sofonias, vai dizer o Senhor, aleluia, para Jerusalém, vai dizer, aleluia, o Senhor Jesus vai dar uma palavra de afirmação, aleluia, para o povo do Senhor. Olha, não enfraqueçam as vossas mãos, não deixem enfraquecer as vossas mãos, assim é a obra do cristão, porque se o cristão não se revestir de Deus, ele não vai suportar, ele não vai resistir as astutas ciladas, e o Satanás está investindo forte. O Satanás está investindo forte. Então essa é a maneira do cristão investir forte também, aleluia, no reino do gozo celeste de Deus, para que possais, aleluia, resistir. Nesse texto sagrado de Sofonias, o Senhor encoraja, aleluia, Jerusalém, através do profeta Sofonias, dizendo da tal forma, aleluia, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Deus não quer que seu povo fique, aleluia, glórias a Deus, com medo, e nem muito menos, aleluia, que enfraqueçam as suas mãos. Os termos mãos enfraquecidas, vejam só, o termo mãos enfraquecidas ou mãos cansadas, glórias ao Senhor Jesus, nos fala de um trabalho e atividade que o cristão deve fazer, de um compromisso que o cristão deve, aleluia, exercer. Aleluia. Entretanto, quando as coisas, aleluia, não acontecem do modo que nós esperamos, a gente nos frustramos, a gente nos abatemos, a gente vê um desânimo, aleluia, mas só que nós devemos saber que o que? Aleluia, nós devemos esperar, aleluia, não devemos esperar o desânimo chegar à nossa vida, para a gente começar, aleluia, fazer ou deixar de fazer. Essas nossas atividades, aleluia, muitas das vezes, aleluia, traz um tédio para o cristão, traz um desânimo terrível para o cristão, fazendo com que ele venha se desanimar. Só que a palavra de Deus, ela nos incentiva, aleluia, para que a gente não deixemos, aleluia, as nossas mãos se enfraquecer, para que nós não deixemos as obras do Senhor de lado para segundo plano. Aleluia, as nossas mãos, meus amados irmãos, elas precisam estar ativas e fortalecidas para realizarmos, aleluia, a obra de Deus, para realizarmos, aleluia, com fervor e diligência a obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E como que eu posso fortalecer as minhas mãos? Em vez de nós enfraquecer as nossas mãos, em vez de nós enfraquecer as nossas mãos, nós devemos fortalecê-las. Devemos fortalecer as nossas mãos para o grande combate. O profeta Isaías, no livro de Isaías 35:3, ele escreveu dizendo: fortalecei-vos as vossas mãos frouxas e afirmais os joelhos vacilantes. A Bíblia também revela no livro, aleluia, de Êxodo, capítulo 17, versículo do 11 ao 12, aleluia, que a Bíblia revela, ao levantar as mãos de Moisés naquela época,
fazia com que o povo de Israel prevalecesse contra os amalequitas. Porém, quando Moisés abaixava as mãos, aleluias, cansadas, os inimigos contra os amalequitas, aleluia, os inimigos prevaleciam contra o povo, aleluia, de Moisés. Arão e Hur fortaleceram, aleluia, as glórias ao Senhor Jesus, as mãos de Moisés sobre, aleluia, uma pedra, e Israel venceu os seus inimigos. O Senhor sempre usará, meus amados irmãos, alguém para fortalecer as nossas mãos. O Senhor sempre usará alguém para fortalecer as nossas mãos quando estivermos com as mãos cansadas. No livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 35, vai nos dizer que Davi celebrou o fato do Senhor fortalecer as suas mãos para o combate, dizendo: Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços pegaram um arco de bronze. Aleluia, o profeta Azarias, no capítulo de Crônicas, aleluia, 2 Crônicas, capítulo 15, o profeta Azarias animou o povo dizendo: Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Aleluia, no livro, na carta que escreveu o escritor Hebreus, ele diz também, nos aconselhou, dizendo: Por isso estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trombecos. Hebreus 12:12. Mesmo que as suas mãos estejam cansadas, mesmo que as suas mãos estejam descaídas e cansadas, levante elas, que o Senhor irá fortalecê-la. Levanta a tua mão, você que está precisando de um fortalecimento da parte do Senhor essa noite. O Senhor está fortalecendo a sua mão nessa noite. Deus abençoará também o trabalho das vossas mãos. No livro de Gênesis, no capítulo 32, do versículo 2 ao 3, vai dizer que a Bíblia revela o nosso Deus tanto, aleluia, a Bíblia revela o nosso Deus tanto fortalecendo as mãos fracas, como prosperando e abençoando o trabalho das nossas mãos. Você vai entender mais um pouquinho para frente. A palavra de Deus afirma que o Senhor era com José e prosperava tudo o quanto ele fazia com as obras das suas mãos. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Jacó declarou, aleluia, glórias ao Espírito Santo de Deus. Jacó declarou como o Senhor fortaleceu e abençoou as mãos de José, dizendo: O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. O Senhor prometeu abençoar o trabalho das mãos do seu povo, dizendo: O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres suas mãos, como fala nas bênçãos que serão lançadas no monte de Gerizim. Aleluia, em Deuteronômio capítulo 28. Aleluia. E Deus diz mais para nós, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Enquanto o inimigo da obra de Deus fazia de tudo para enfraquecer as mãos de Neemias, ele orava ao Senhor dizendo: Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. A Bíblia determina a bênção do Senhor sobre o trabalho das mãos do homem que teme ao Senhor, dizendo: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. O trabalho das nossas mãos, meus irmãos, nós possamos ver que a Aleluia nos fala de diversas atividades que podemos fazer com as nossas mãos. Deus quer usar as nossas mãos para fazer também o bem para as outras pessoas. Saiba que Deus, aleluia, quer fortalecer as nossas mãos para uma boa obra na tua presença, para fazermos a sua obra como Ele quer. Deus deseja abençoar e prosperar o trabalho das nossas mãos. Deus ainda quer usar as nossas mãos para curar os enfermos e operar milagres extraordinários. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas de quem? Diabo.
revesti de toda a armadura de Deus, para que possais resistir, aleluia, às astutas ciladas do diabo. Paulo vai dizer, aleluia, em Romanos capítulo 13, versículo 12: a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas das luzes. Nós devemos rejeitar as obras das trevas, as obras do mundo. Isso já é um outro passo, já é outra instrução de como devemos se fortalecer no Senhor para resistir às astutas ciladas do diabo contra a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, a palavra do Senhor vai nos dizer, glórias ao Senhor Jesus, de mais um pouquinho que devemos fazer, de outros textos complementares, que complementam o Efésios. Glórias ao Senhor Jesus. Está um pouco complicado aqui, quem sabe que eu não costumo pregar com ela, meus irmãos. A Bíblia, mas nem Salomão tem uma Bíblia dessa. Glórias ao Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer que, dessa forma, na palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Mais uma, aleluia, forma de como devemos ser vestidos as armaduras de Deus. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Efésios 6, 13 vai dizer também, aleluia, de como nós devemos fazer, aleluia, para resistir. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes na presença do Senhor, porque os dias vão de mal a pior. É homem enganando e sendo enganado, é cristão, aleluia, achando que está passando despercebido, estão caindo nos cavalos enviados do Satanás. É por isso que começa a obra e não resiste. Quantos irmãos começam a campanha e mal terminou a campanha, já findou, terminou? E onde está o irmão? O que aconteceu com o irmão? Falta de vigilância, falta de armadura de Deus, falta, aleluia, de fazer aquilo que Deus está falando para que a gente faça. Revista não para você ver. Não faça isso não. Se revista. Se revista que os dias estão indo de mal a pior. Nós devemos acreditar que essa palavra é fiel e poderosa, e só ela que dá a instrução de como deveremos viver, aleluia, no presente, como vivíamos no passado e como nós vamos viver no futuro, diante de Deus, diante da terra, enquanto Ele nos busca. Nós devemos abrir os nossos olhos e, aleluia, se afirmar no espaço dele, na palavra da verdade, no seu poder, nas suas armaduras, porque os tempos estão, aleluia, ficando de mal a pior cada vez que passa. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No livro do Santo Evangelho de Mateus, no capítulo, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, 16, acompanha comigo você que pode. Mateus 16, 17. Aleluia. É também um texto complementar de Efésios. E você vai ver que nos diz assim: e Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão, aleluia, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Aleluia. Simão foi revelado, aleluia, não pela carne e nem pelo sangue, mas o próprio Deus tinha revelado quem era Simão e tinha falado de Simão.
E se nós não tiver revestido, certamente, aleluia, nós não vamos ser, aleluia, revelados pelo Senhor. Nós não vamos estar como o Senhor quer na tua palavra. Nós não vamos fazer, aleluia, conforme a vontade que Ele tem para a nossa vida. Então é necessário que a gente, aleluia, venha se procurar, aleluia, se revestir do Senhor com todas as armaduras. São todas, não são algumas. Aleluia, no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, vai nos dizer: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção é da incorrupção. Ou seja, Deus está falando, aleluia, que nós devemos, aleluia, revestir daquilo que é original. Nós devemos se revestir e buscar na fonte, na verdadeira fonte. Porque está cheio de cristão, aleluia, que está achando que está se revestindo ao passar a madrugada inteira nas redes sociais. Como que é o revestimento do Senhor Jesus? Brevemente poderemos citar a oração. Brevemente poderemos citar jejum, vigilância. Seja firmes na palavra do Senhor. Repreendas, exortas, redargas, viva a palavra do Senhor, pratica a palavra do Senhor, a verdadeira palavra que o Senhor tem deixado para nós viver, para a gente praticar, porque tudo isso aqui é o ensino de Jesus para com a nossa vida. Se nós queremos, aleluia, verdadeiramente, aleluia, habitar no céu, ou aleluia, resistir ao inimigo, o Senhor te guardará do inimigo quando você não deixar as vossas mãos desfalecerem. No livro de 2 Tessalonicenses vai nos dizer, no capítulo 3 e no versículo 3: mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardar do maligno. Ele vai fazer isso, mas quando a gente não deixar as obras das nossas mãos desfalecer. Quando a gente, aleluia, procurar se revestir do Senhor, o Senhor nos livrará do inimigo. O Senhor vai livrar aquele que está sendo tentado lá fora. Talvez você até seja tentado, mas o inimigo não poderá tocar na tua carne. Neste texto sagrado de Tessalonicenses, o Senhor vai dizer para o apóstolo Paulo, aleluia, né? O apóstolo Paulo, ele exalta a fidelidade, glórias ao Deus do Senhor, com a sua infalível proteção. Mas para isso nós devemos, meus amados irmãos, saber que nós devemos, aleluia, fazer conforme Deus está pedindo. Que se a gente não se revestir, certamente não vamos sofrer tentação e não vamos cair. O Senhor tem sido fiel, aleluia, para com o povo, aleluia, através da história. Mesmo o seu povo tendo falhado no decurso, aleluia, mas o Senhor permanece fiel e cumprindo as suas promessas. É o Senhor, aleluia, quem nos confirma e quem nos garante a proteção. É Ele que é o guarda, aleluia. É o Senhor que nos protege e nos guarda do maligno. O Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Ele, em sua oração sacerdotal, pediu ao Pai que guardasse os seus discípulos, aleluia, dizendo: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aleluia. O apóstolo João enfatizou que o homem gerado de Deus é guardado, aleluia, pecando. Mas o que Deus, aleluia, mas o que, aleluia, o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. São textos complementares. Não sei se vocês, aleluia, percebeu, mas aquele que está espírito está percebendo. Contudo, meus irmãos, nós devemos se fortalecer na graça de Cristo. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, vai nos dizer: tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo exalta tanto a fidelidade do Senhor com, aleluia, a sua infalível proteção. Mas só que, aleluia, o apóstolo Paulo aconselha seu filho, aleluia, Timóteo, aleluia, a se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, se fortifica, aleluia. Ou, aleluia, fortalecer na graça significa se tornar-se forte, significa mais forte ainda, mais resistente e mais capacitado para enfrentar os embates com a vida cotidiana que nos oferece, aleluia, nos dias atuais. Cada dia para o cristão é um desafio.
Cada dia para um cristão é uma prova, é uma luta. E alguns costumam dizer que vence um leão por dia. Mas aleluia, eu venho para te dizer nessa noite que só vence o leão, aleluia, quem possui uma força maior do que a dele. É a dele quem? A de Jesus Cristo. Porque aleluia, sendo aleluia, o cristão fortificado e fortalecido na graça de Cristo, vence o leão que ruge, aleluia, que enfrentam literalmente leões e saíram vencedores, porque aleluia, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos revestiu, e Ele certamente nós seremos fortificados na tua graça e fortalecidos pelo próprio Deus. Como será que nós podemos se fortalecer em Cristo Jesus? Será que é passando a noite todinha no Instagram? Ou no Facebook? Como que nós possamos, aleluia, se revestir do Senhor? Primeiro, sendo fiel à palavra dele. Segundo, praticando. Porque ele faz a comparação, aleluia, dos dois alicerces. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando veio os vendavais, os açoites, aleluia, as caluniações, as provas, muralhas, gigante, os vendavais, com tudo que deram naquela casa não caiu, porque certamente estava edificada sobre a rocha que simboliza Jesus. Mas aleluia, faz a comparação do homem sensato que ouviu, aleluia, e não praticou. Você está edificando, construindo a tua casa, que no caso é você mesmo, sobre areia. Ou seja, você está que nem as virgens, aleluia, louca, sem querer saber do futuro, sem querer saber, aleluia, do presente, mas aleluia, está tentando para o presente momento em que está vivendo. E contudo, aleluia, quando via as provas, vinham as astutas ciladas de Satanás, as sutilezas de Satanás que antecedem a volta de Cristo nesses últimos dias, aleluia, e os ataques contra a igreja de Cristo, essas pessoas não vão resistir, porque não fortaleceram em si, em Cristo. Não se fortaleceram na palavra dele. Aquele que ouve e cumpre, esse está edificando sobre mim. E o Senhor é fiel e é poderoso, aleluia, para nos guardar do maligno tentador. Glória a Deus. Só o Senhor que pode fazer isso. Nós sozinhos, de jeito nenhum, não conseguimos. Mas devemos se fortalecer na graça que há em Jesus Cristo. Aleluia, glórias ao Espírito Santo do Senhor Jesus. Aleluia, Deus é mais forte do que os teus inimigos. Deus é mais forte que Satanás. Deus é mais forte que, aleluia, que os principados, as potestades, as hostes da maldade. E eu vou te mostrar que no livro, aleluia, de Samuel, aleluia, glórias ao Senhor Jesus de Nazaré, no livro de Salmo, capítulo 18, versículo 17, o Senhor vai mostrar que o salmista celebrou o livramento, aleluia, que recebeu o Senhor contra os terríveis inimigos. Deus declarou que, aleluia, Davi declarou que estes inimigos eram muito mais poderosos do que ele. Porém o Senhor, aleluia, a quem ele servia, é muito mais forte do que qualquer inimigo, aleluia, por mais poderoso que seja. Enquanto os seus inimigos eram poderosos, o Deus a quem Davi, aleluia, servia, era muito mais poderoso. O nosso Deus é mais forte que todos, aleluia, os tamanhos dos nossos inimigos. São os inimigos que devem se assustarem com o tamanho do nosso Deus. Mas para isso nós temos que fazer conforme Deus quer, para que essa palavra se cumpra, para que nós venhamos falar como Davi falou no capítulo 18 de Salmos, no versículo 17. E nós podemos ver que Davi, aleluia, ele venceu vários inimigos muitos mais fortes do que ele. Por quê? Porque ele estava debaixo da palavra, estava cumprindo a palavra, estava vivendo a palavra. Aleluia. Davi nunca teve uma vida fácil, meus irmãos, mas nós podemos ver que desde cedo Deus o treinou para enfrentar terríveis inimigos. Antes mesmo de enfrentar o forte gigante Golias, ele já tinha enfrentado e vencido, aleluia, um urso e um leão. Ele já tinha enfrentado, aleluia, de Samuel capítulo 17, como nós podemos ver,
aleluia, a luta desigual entre Davi e Golias se tornou um símbolo popular, aleluia, da luta contra o fraco, contra o forte. Mas sabe de uma coisa? Deus é especialista, aleluia, de tornar o fraco mais forte do que o forte. Deus é especialista de proteger o fraco contra o forte. Ou seja, você acha que nós podemos, aleluia, contra o diabo? Será que nós podemos, aleluia, lutar com a força do nosso braço contra o diabo? Não podemos, mas o Deus que é na nossa vida, Ele pode derrotá-los. Davi possuía uma confiança inabalável, aleluia, no seu Deus, na tua palavra, e se expressou dizendo: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida e de quem me recearei? A palavra de Deus, meus irmãos, aleluia, declara que, aleluia, é Ele que dá a vitória aos reis e livra Davi, o seu servo, da espada do maligno, da espada maligna. É o Senhor dos exércitos que nos livra de todas as obras malignas. Aleluia, aleluia. Sem o Senhor não teremos a capacidade, sem o Senhor não, aleluia, não teremos forças para vencer nenhum dos inimigos. Porém, com Ele podemos vencer qualquer tipo de inimigo, qualquer tipo de legião. A palavra de Deus afirma que o Senhor resgatou a Jacó e livrou das mãos do que era mais forte do que ele. O Senhor deu vitória ao rei Asa contra o exército do inimigo, aleluia, bem mais fortes e numerosos, aleluia, do que o, aleluia, Judá, quando ele orou dizendo: Senhor, nada eu posso, meu Pai, aleluia, e nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Isso aqui são pessoas, meus amados irmãos, para você entender. Não sei se você pegou ou se você está entendendo, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Mas são textos complementares. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 6, vai dizer que o Senhor deu vitória a Josafá contra uma confederação, aleluia, de fortes inimigos, quando ele recorreu a Deus dizendo: ah, Senhor, Deus de nossos pais, aleluia, porventura não és tu nos céus? Aleluia, pois tu és dominador sobre todos os nossos, aleluia, de todos os reinos da gente, e na tua mão haja força, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa, aleluia, resistir. O rei Ezequias venceu um forte exército de Senaqueribe, quando, aleluia, aleluia, o povo, aleluia, glórias a Deus, o rei Senaqueribe, aleluia, aleluia, o rei Senaqueribe, aleluia, junto com o seu reinado, aleluia, invadiu a Judá e queria, aleluia, confrontar e tomar o reinado de Ezequias. Mas Deus, sabe o que Deus fez? Destruiu o exército de Senaqueribe. O Senhor destruiu. O Senhor, aleluia, o rei Ezequias venceu fortes exércitos de Senaqueribe, o rei da Síria, quando reconheceu o seu Deus como maior do que os seus inimigos. A palavra de Deus nos mostra como o Senhor Jesus Cristo nos liberta, nos libertou da opressão do diabo, o nosso maior inimigo, dizendo assim para nós, aleluia, nós dizemos para ele, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aonde está isso? Atos dos Apóstolos. Aleluia. Saiba de uma coisa: o Senhor Jesus Cristo enfrentou uma confederação satânica para nos libertar e nos dar a vitória contra os inimigos mais fortes do que nós. Assim, segundo está no livro de Colossenses. Mas só que, aleluia, não basta, aleluia. Ele fez, ele salvou, fez. Mas só que basta nós agora vigiarmos e colocar a nossa vida em ação, colocar a fé em ação, colocar as obras da nossa mão em ação, aleluia, e não deixar desfalecer, porque o inimigo está investindo forte contra a igreja de Cristo. O inimigo está investindo forte contra a igreja de Cristo. Só que a gente só vamos vencer quando a gente, aleluia, revestido de toda a armadura de Deus.
É todas, não é alguma não. Não é só colocando o capacete da salvação. Sabe o que significa o capacete da salvação? Tem vários tipos de interpretação e de entendimento. O que o Senhor me deu, o capacete da salvação, significa que a gente, por memória da nossa mente, a gente deve, aleluia, aleluia, investir na nossa mente. Assim será o capacete que irá nos salvar, a nossa mente. Se a gente proteger a nossa mente e revestir as armaduras de Deus, aleluia, nós teremos, herdaremos, aleluia, não só, aleluia, o capacete da salvação, mas com a coroa da vida, e nós resistiremos, aleluia, às astutas ciladas do Satanás contra a igreja de Cristo, nesses últimos dias que antecedem a tua volta, nesses últimos dias que Satanás quer, aleluia, acabar com o povo cristão, quer derrubar o povo cristão na presença de Deus, quer tirar o povo cristão da comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho, e da comunhão com o Espírito Santo, quer tirar o povo, aleluia, da palavra que é fiel, é verdadeira, é eficaz, quer tirar o povo, aleluia, da oração. Outra hora ele agiu, já entrou com pecado no coração daquele cristão, que outra hora era um pecadinho pequeno, assim, aleluia, como Caim e Abel, era um pecado, aleluia, pequenininho, depois virou um pecado robusto, que levou, aleluia, 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 glórias ao Senhor Jesus, ao homicídio do teu próprio irmão. Começa assim, Satanás joga um aleluia, um pecado. Entenda, nota-se algo, Satanás ele vem como ladrão, senão para roubar, matar e destruir. E Satanás, aleluia, ele não vai fazer acontecer de um dia para o outro. Eu vou ilustrar. O cristão não está um dia salvo e do dia para a noite ele está perdido, não perdeu a salvação. Não. Satanás ele não tem pressa em deixar o povo de Deus desapercebido e fazer que o povo de Deus peque. Porque ele começa com um pecadinho e depois faz com aquele pecado, torna-se um pecado de iniquidade, que é um pecado deliberado, um pecado de estilo de vida, que tornou estilo de vida para o ser humano. Ou seja, aquilo que era pecado para o ser humano, agora já não está sendo mais. Aquilo que outra hora fazia entristecer o Espírito Santo, agora já não está entristecendo mais. Aquilo que fazia que o Espírito Santo do Senhor Jesus te incomodasse e fazesse você reconhecer que você está errado, já não está fazendo mais. Porque o pecado entrou no coração do ser humano que não esteve vigiando e se fortalecendo com as armaduras de Deus. Só que essa palavra, meus irmãos, ela salva. Essa palavra, ela liberta. Essa palavra, ela reveste. Essa palavra fortalece. Essa palavra, aleluia, qual o Senhor está pregando aqui, talvez o Espírito Santo que há dentro de mim não ministrou da forma que você esperava. Mas saiba muito bem que esta palavra é uma palavra que nos faz revestir do Senhor. Se a gente não somente ler, não somente compreender, mas praticar, já é uma forma de a gente se revestir do Senhor Jesus. Se a gente ler cada texto que tem aqui dentro dessa Bíblia e praticar para a nossa vida, certamente a gente vamos estar se revestindo de Deus de alguma forma e das armaduras dele. Santificai-vos na verdade. A minha palavra é a verdade, eu sou a verdade. Ou seja, a palavra é o Senhor Jesus, Ele é a palavra, Ele é a verdade, a palavra é a verdade. Nós devemos pegar essa palavra e não somente, aleluia, lê-la, ou não somente, aleluia, compreendê-la, mas colocar em prática. E quando nós colocar em prática essa palavra, certamente ela vai ter os efeitos e vai manifestar para fora com as obras das nossas mãos, com as obras da nossa mente, com as obras que o Senhor quer nos usar, com as obras que o Senhor tem preparado para nós praticarmos, vivermos, realizar. Nota-se algo, meus irmãos. Aí você está se perguntando, nós devemos se renovar espiritualmente, meus irmãos. É uma outra forma de a gente se revestir das armaduras de Deus. Nota-se algo. Para a gente se revestir de Deus e das armaduras dele, nós temos que estar conforme a palavra dele. Será que o ímpio, sem viver na presença de Deus, sim,
praticar os estatutos, os preceitos de Deus, ele consegue estar revestido de Deus, das armaduras dele? Não consegue, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. E como é, profeta Vinícius, que eu posso resistir à sutileza de Satanás? Tiago capítulo 4, versículo 7 vai nos dizer: sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de vós. É uma nova maneira também. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem mais alguma coisa para dizer? A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Comprometimento com a vida centrada em Cristo, comprometimento com as Escrituras, comprometimento com a vida cheia do Espírito Santo de Deus, faz com que a gente venha ser revestido das armaduras de Deus. Aleluia. Talvez só assim, se a gente fizer como Deus deixou para a gente fazer. Tem cristão e tem mundano que acha que por Jesus ter pagado um alto preço, já não precisa fazer mais nada. Eu estou salvo, vou para o céu, ele pagou por mim, pagou por... Ele não falou que ele deu a vida dele por nós e todos os seres humanos. Não. A pessoa acha que é simples e fácil assim. Jesus pagou um preço, o seu sangue verteu na cruz do Calvário, então ser salvo, eu praticando ou não. Só que é mentira. Nós temos que praticar sim. Pratica não para tu ver. Quantos diáconos, pastores se caíram? Quantos levitas, profetas do Senhor que antes ele operava maravilhas na casa do Senhor e hoje já se encontra desviado? Por quê? Não praticou, não se revestiu daquilo que o Senhor tem deixado para nós. Glórias ao Senhor Jesus. Prometo finalizar porque, aleluia, não sei aqui, mas aleluia, a igreja aqui é diferente, né, dos irmãos. Termina às 9, né, meus irmãos? Lá no Capão termina às 8h30, mas começa às 6h30 também. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Tem muita coisa que eu queria citar aqui, só que não vai ser possível por conta do horário. Aleluia. E nós sabemos, aleluia, que o principal do culto é a palavra. É bom louvar? É. Mas nós devemos saber, meus amados irmãos, que se a gente louva uma vez, tá bom. Antes louvar uma do que louvar nenhuma. Não é verdade? Que a gente tem que separar o tempo, aleluia, para a palavra do Senhor Jesus. Que não testemunho do meu pastor Marcos Antônio. Chamaram para ele pregar lá no Sena, onde, bem longe. Chegou lá, deixaram 15, 20 minutos para ele pregar. Quando passaram para ele, falou: pode dar continuidade no culto, que eu não vou subir no culto não. É desonra do pregador. Não é verdade? O pregador vai pregar, tem que pregar correndo, por causa que não separou o tempo do pregador. Mas eu creio que os irmãos, aleluia, entendendo essa palavra. E para revestir-vos de toda a armadura de Deus, é necessário a gente abrir os olhos espirituais e ver que os dias estão indo de mal a pior. E se a gente não se revestir agora das armaduras de Deus, aleluia, o mal pode acontecer com nós, com a gente. Se a gente não fizer o que Deus deixou para a gente fazer, revestir como Ele quer que a gente se revista, você acha que nós vamos conseguir, aleluia, se resistir, aleluia, das tentações? Se a gente vai conseguir resistir à tentação que vai vir contra a nossa vida? Para a gente se revestir, meus irmãos, nós temos que orar em todo o tempo. Nós temos que ter comunhão com Deus, aleluia, para a gente se revestir das armaduras dele. Nós temos que ter compromisso com o céu. Nós temos que ter compromisso com as coisas espirituais. Como que uma pessoa carnal vai ser revestida das armaduras de Deus? Como que Deus, aleluia, vai livrar o homem, aleluia, que só pensa nas coisas do mundo? Os materialistas só querem saber das coisas do mundo, das obras da carne, dos desejos. Aleluia.
Estão esquecendo daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno. Para a gente, aleluia, se revestir das armaduras de Deus, meus irmãos. Nós temos que pegar todas essas escrituras. Aleluia. Como a promessa que Deus fez para Salomão. Ó, vocês dizem que é meu povo, mas quando vocês se humilhar, descer, se converter, aleluia, de todo o teu coração, talvez assim eu ouvirei do céu a tua oração e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, sararei o teu casamento, sararei o teu ministério, sararei, aleluia, as obras das mãos, aleluia, o qual eu operava nas tuas mãos e não estou operando mais. É necessário que a gente venha, meus irmãos, se revestir do poder do céu, se revestir do poder de Deus, meus irmãos. E como que eu posso se revestir do poder de Deus? Tendo uma vida de integridade com o Senhor Jesus, inteira, completa. Deus não opera em nada que é pela metade. Com Jesus não existe meio termo. É sim, sim, não, não. Ou é tudo ou é nada. Para nós estar na presença do Senhor Jesus, nós temos que fazer de corpo e alma e espírito. Até para nós prestar um culto racional, existe, aleluia, espírito, corpo e alma. É total. Um exemplo. Quando Jesus falou, vigiai e orai. Para tudo existe conjunto. Como que eu vou orar e vou vigiar? Está cheio de profetas de Deus aí que são casados que ainda não adulteram porque não vigiam. Está cheio de diáconos, de presbíteros que ainda vigiam, mas não oram. Tem que ter um conjunto. Orai, aleluia, vigiar e orai para que não venha cair em tentação. Para que não venha ser atingido pela seta que é enviada até você. Outra hora, quando vier, aleluia, aquela mulher formosa, ela te mandar mensagem, você vai falar, sai para trás, Satanás. Eu estou revestido do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Sai para trás, Satanás, que eu não quero saber das obras da carne e das obras do mundo. Se revista das armaduras de Deus, onde você vai ver? É perigoso, meus irmãos, não se revestir das armaduras de Deus. É muito perigoso. Você não faz ideia. O diabo, ele veste de milhares e dezenas de formas para tentar bater o cristão. O diabo, aleluia, glórias a Deus, ele age de diversas formas, aleluia, glórias a Deus, para tentar enfraquecer o servo do Senhor. Quando você achar que não, de muitos homens, não generalizando, mas muitos homens, a fraqueza do homem é a mulher. Ah, é só não ver que eu não pego. Só que o Satanás, no século presente, nos últimos dias, ele está enviando de vários cavalos para querer fazer o homem cair. Talvez você esteja ali na internet, aí vem aquele anúncio. Aleluia, eu já vi testemunho. Porque, aleluia, eu trabalho muito para Jesus Cristo na libertação. E eu vejo vários testemunhos, aleluia, de diversos tipos de jeito que o Satanás opera. Ele pode mandar, aleluia, uma serva dele te enviar uma mensagem. Ele pode enviar um colega teu para entrar numa conversa com você não queria participar. Mas se você não tiver vigilante, você, aleluia, certamente irá cair. Você, aleluia, vai esquecer, aleluia, que o Satanás está investindo de todas as formas. Diversas as formas ele está investindo. Diversas as formas. Mas só que nós, como cristãos, se a gente queremos ficar firmes com tudo, com essa palavra,
na presença do Senhor, nós devemos fazer, aleluia, como o apóstolo Paulo nos diz. Oh, glória a Jesus. Sejam firmes, sejam constantes. Aí a oportunidade, aleluia, glórias a Deus, a importância de sermos constantes na obra do Senhor Jesus. Se a gente não for constante, aleluia, alguma coisa vai faltar. Alguma coisa vai faltar e vai fazer com que a gente esqueça que Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Satanás, ele quer mais é que você caia, ele não quer que você receba a salvação. Satanás, ele está investindo forte, aleluia, porque ele não pode mudar o futuro dele. Entenda-se algo, até com Satanás não podemos aprender, aleluia. Ele sabe que ele é derrotado, ele sabe que está declarado que o lugar dele é lago do fogo com enxofre, mas todo dia ele amanhece tocando terror. E por que Satanás, aleluia, graças a Deus, ele é derrotado e todo dia ele persevera, e você que é salvo todo dia desiste? Deveria ser o contrário. Aquele que já está declarado a derrota, todo santo dia está lá perseverando, tocando terror. Agora aquele que, aleluia, é salvo, todo dia anda desistindo. Aleluia. Satanás é estrategista, meus irmãos. Ele sabe, aleluia. Quando ele não, ele tem certeza, ele não pode ler a tua mente, mas ele faz a leitura facial. Quem sabia disso? Ele faz a leitura facial, ou seja, se você estiver sorrindo ou chorando, ele vai, aleluia, fazer com que a força dele maligna venha entender o que você está passando, o que está passando na tua mente, para ele tentar achar uma brecha, para poder, aleluia, jogar uma seta para te derrubar. Aleluia! Ele está ouvindo agora, mas aquilo que eu estou pensando na mente, ele não está vendo, não está ouvindo. Só o Senhor Jesus. Só que dependendo das nossas obras, das nossas mãos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, talvez nós abra brecha para Satanás enviar seta mandada para nos derrubar a presença do Senhor Jesus. É terrível Satanás, Jesus. Aleluia. Colossenses 4:2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graça. Perseverar em oração, não querendo nada em troca do Senhor Jesus, mas olhe para que Ele te dê, aleluia, revestimento espiritual, para que Ele te dê capacidade, aleluia, de entender os espíritos, para que Ele abra os teus olhos espirituais, e você possa ver e distinguir, e ter a ética cristã, a ética moral, os conjuntos e normas que norteiam a boa conduta do ser humano entre o ponto de vista para discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Não tem ética, não sabe discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. É por isso que muitas pessoas estão caindo. É por isso que muitas pessoas não estão resistindo à astuta cilada, estão sendo atingidas. Porque não tem ética. Não tem ética, não sabe discernir, não tem, aleluia, nada. A sutileza é mais ou menos assim. Ela pega, ela atinge o ser humano aonde ele não pode, aleluia, ter o discernimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. A sutileza de Satanás é dessa forma, meus irmãos. Só que Deus é mais forte do que o meu e do que os teus inimigos. Deus é mais forte do que o meu e do que os teus inimigos. Mas para isso nós podemos, aleluia, ver que nós não podemos deixar as obras das nossas mãos desfalecer. É por isso que nós devemos crescer na graça, no conhecimento. Nós devemos crescer, aleluia, tanto na graça como no conhecimento, aleluia, como aleluia, glórias ao Senhor Jesus, na presença do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Nós devemos dia após dia na presença do Senhor, meus irmãos. Notar que tem pessoas, meus irmãos, que não estão nem aí para o futuro. Como? Através da obra dela. Ela fala mal da regente? Ela é uma pessoa salva? Ela é uma pessoa verdadeiramente liberta?
Ela está falando, veio para ver como veio vestir ou como vai louvar. O culto de jovem louvou 3 pessoas, está fraco, está caído. Cuidado, isso é incredulidade. Isso tudo faz com que a pessoa não venha se vestir das armaduras de Deus. Isso tudo faz com que o homem, aleluia, não venha saber, aleluia, que ele deve tomar a armadura de Efésios. A armadura de Deus, para que ele possa resistir nos dias maus. E os dias estão indo de mal a pior. Os dias, meus amados irmãos, estão abreviados. Nota-se algo: as camadas do globo terrestre foram derretidas, fazendo com que o globo terrestre torne e volte no Sol mais rápido do que antes. Ou seja, se o ano demorava, não está demorando mais. O ano está passando mais rápido, o mês, as horas, os dias, a semana, o século, os minutos, os segundos, as horas e os milésimos do segundo estão passando voando. Por quê? Porque Deus abreviou. Se Deus não tivesse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Porque na presença do Senhor Jesus, o ser humano está esquecendo que ele deve guardar os pés dele. Ele deve guardar, aleluia, para quando está no culto, aleluia, entender o que o Espírito Santo está falando para ele. Entender o que o Senhor está querendo da igreja naquele dia. Se nós não se revestir, meus irmãos, força alguma teremos. Talvez você fale, como que eu posso? Eu não estou tendo sabedoria. Jeremias 18 vai dizer que você deve descer à casa do oleiro e lá ele fará você ouvir as palavras dele. Lá você vai entender o que Deus quer que você faça, para que você venha resistir nos dias maus. Eu não terminei ainda porque os irmãos abriram aqui os acréscimos, para entregar mais um pouquinho que Deus quer falar. Não reclame não. Quantas pessoas queriam estar aqui nessa noite? Desvia o teu pensamento de pensar qualquer tipo de coisa que é incredulidade na obra do Senhor Jesus. Porque o Senhor está me revelando aqui algo, mas né, minha palavra basta para o entendedor entender. Tem pessoas que olham para mim, meus irmãos, e pensaram diversas vezes, ô irmão Everton, Deus me revelou lá no Capão. E o irmão novo convertido fazendo campanha não vai suportar não, porque nós vemos que verdadeiramente muitos começaram a campanha no Capão, vindo de uma internação, de algo, não sei, de uma recuperação de um vício, de não sei o que, caiu, não terminou a campanha. Só que verdadeiramente eu estou aqui nessa noite, meus irmãos, não é porque eu quero, é pela graça do Espírito Santo, o qual o Senhor tem me conduzido, tem me trago. O Senhor me tirou das profundezas do inferno para trazer aqui hoje, para trazer a palavra para o teu coração. Eu estava morto na iniquidade, nos pecados, na maçã do pecado. Satanás tentou puxar minha alma para o inferno quando eu tomei 12 disparos por arma de fogo no meu corpo. Só que Deus enviou os anjos ali e falou: verdadeiramente eu permiti. Era necessário que ele passasse. E eu vou colocar ele ainda no leito da dor, para ele saber que eu sou Deus na vida dele e para ele se converter. Só que hoje, no dia de hoje, meus irmãos, eu confesso para os irmãos, entenda-se algo. Se eu não tivesse feito por onde, eu não estaria aqui ministrando a palavra do Senhor Jesus. Se eu não tivesse feito por onde, Deus não teria me levantado, aleluia, para tirar as almas que estão dentro da macumba, cheia de guia, como ele está fazendo. Deus não tinha me levantado, aleluia, para orar, aleluia, por aqueles que estão, aleluia, possessos, oprimidos com legiões. Deus não tinha me levantado se eu não tivesse feito por onde? Aleluia. Para evangelizar um centro de macumba. Não faça isso se você não tiver revestido. Não cutuca o ninho do capeta se você não tiver revestido. É por isso que muitos irmãos têm medo, meus irmãos, de orar por libertação. Até a hora, grita, sai. E o capeta está lá escondidinho lá dentro da pessoa.
Falta do quê? Revestimento das armaduras de Deus. Eu estou me exaltando? Não. Eu estou dizendo o que o Senhor faz na vida do cristão quando ele se reveste das armaduras de Deus. Deus tem me enviado, meus amados irmãos. Não precisou nem ir lá na Bahia. Pelo WhatsApp mesmo. Vira e mexe, nós estamos ganhando alguém de dentro da macumba. Seja mãe né, sei lá como que fala, mãe de santo, filho de santo. Até jovens que estão envolvidos no sequestro relâmpago, no homicídio. Estão matando mesmo, tem 20 anos, tem 22 anos, mas aqui mesmo, eu vivi aqui, ó, nesse jangadeiro aqui, ó, na Tijuana, vivi aí, ó, armado para cima e para baixo. Só que hoje Deus fez o quê? Tirou eu de lá do lamaçal, para que hoje eu pudesse, aleluia, ajudar ele a trazer as almas dele para a presença dele. Aí é como que eu estava falando, se eu não estivesse descendo na olaria do Senhor, se eu não estivesse fazendo o jejum que o Senhor tem colocado no meu coração e capacitado para fazer, seja lá 3 dias direto, total, sem comer, sem beber, aleluia, 40 dias, aleluia. Cada um ele capacita de uma forma, mas se você não se revestir, você não vai resistir. Se você não tiver revestido, o vizinho te xingar, você vai querer xingar ele de volta. Se você não se revestir, vão te caluniar e você vai querer caluniar de volta. É verdade, meus irmãos. Porque a gente, quando está revestido, a gente não tem olhos para aquilo que é momentâneo, nem para aquilo que é carnal, mas para tudo que é espiritual e a tudo que é eterno. E contudo, a gente não se deixa levar com qualquer tipo de vento, de doutrina que é soprado pelos ventos, mas nós estamos, aleluia, dentro do evangelho genuíno de Jesus Cristo e firmes e constantes, conforme Ele quer que a gente estamos. Então revista, meus irmãos. Ore, jejue, prega a verdade, viva a verdade. Não adianta a gente tentar ensinar. Eu subi aqui tentar ensinar aquilo que eu não vivo. Que glória é essa? Mas é necessário a gente se revestir, meus irmãos. Com tudo, com tudo. Se você pode, se você está trabalhando, desce na madrugada, ore o máximo possível. Eita Jesus. Tem irmão que tem 2 joelhos fortes. Aleluia. 2 joelhos ali cheios da saúde, mas já não dobra mais. Por quê? Porque não se revestiu das armaduras de Deus. A oração dele é: obrigado, Pai, por mais um dia de hoje. Amém. Tchau. Que comunhão tem uma pessoa dessa com o Espírito Santo? Que comunhão tem uma pessoa dessa? É a mesma coisa de chegar aqui, irmão Everton. A paz do Senhor de novo, eu preciso sair outra hora nas conversas. É isso. 5 minutos de oração com Deus. Tudo bem se você é cansado, você está trabalhando, não tem tempo, não tem hora. Deus está entendendo, mas aqueles que têm disponibilidade para fazer, para buscar, não estão buscando. É por isso que estão caindo, é por isso que não estão resistindo. As astutas ciladas, as setas enviadas estão caindo nos cavalos enviados por Satanás. Então eu vou dizer para os irmãos: o Senhor é mais forte do que o teu inimigo. Se revista dele. O Senhor é mais forte do que o inferno inteirinho. Se revista dele. E você verá que ele vai te capacitar e você não será atingido. Amém? Quando você sabe essa palavra, eu vou ouvir você. Vamos fazer a parte das ofertas. As irmãs já estão há um bom tempo ali esperando. Fala, misericórdia, esse irmão não vai terminar não. Me chama ele mais não. Chama assim que Deus tem vitória aqui. Aleluia. Deus vai me levantar aqui, os irmãos vão ver. Vai fazer uma campanha nesse lugar aqui. Tá bom. Prepare o seu melhor enquanto do anúncio da casa do Senhor. Pega o teu melhor para ajudar na obra de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. E o Senhor será contigo. Na segunda-feira, meus irmãos, é culto com a Fundação Reviver. Terá alguém ministrando a palavra. Na terça-feira, culto com as senhoras. Terá outra pessoa ministrando a palavra. Quarta, com culto de família. Na quinta, é a doutrina santa do Senhor. Na sexta-feira, culto com grupo misto.
No sábado é o ciclo de oração pela manhã. É das 9, né? Das 9h30? Das 8? No sábado? Sábado, culto com as crianças. Você que tem seus filhos, seus parentes, traga para aprender aqui da palavra do Senhor Jesus. Só oração? E oração das 7 às 8. Quem entendeu os anúncios, diga amém. O irmão já passou a salva, então vamos orar para Deus consagrar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoe a todos que dizimou, ofertou, manteu, ali contribuiu na sua obra, meu Pai. Suple todas as necessidades, meu Pai, para o avanço da tua obra e para que o seu nome seja glorificado. E todos digam amém. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos fazer a oração da fé para nós ir embora. Quem quer ir embora, diga amém. Eita, tem gente que não quer ir embora, não. Eu estou vendo isso aí. As irmãzinhas ali, elas não estão querendo ir embora. Quem sabe aí, se eles pudessem terminar meia-noite, tinha a palavra até para meia-noite, que o estudo aqui está grande. Muitas reverências, meu irmão, tem para Efésios, para as armaduras de Deus. Oração da fé. Ore com fé neste momento. Oração da fé é a oração que cura os enfermos, a oração que reveste os irmãos. E ela há de revestir pessoas aqui nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, nos abençoa, meu Pai, nesta noite. Assim como o Senhor tem abençoado com essa palavra que foi simples, mas ela em si é poderosa. Meu Pai querido, meu Pai amado, leva todos os irmãos debaixo da tua graça, conforme o Senhor quer, meu Pai, aleluia. Livra, meu Deus, do acidente, livra do salteador, livra, meu Deus, do homem sanguinário, nos garante a vitória e continua abençoando essa campanha e os nossos irmãos ao que tem nos convidado, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão vamos se despedir com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor e operando Deus. Amém. Vamos todos debaixo da graça do Senhor Jesus.